Oi, aqui é o Arthur do Segredo de Investidor e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Você sabe quem são os seus heróis? Não é aquele super-herói. Heróis são pessoas que você admira muito. Pode ser pessoas famosas, podem ser pessoas conhecidas, podem ser seus pais, podem ser pessoas que você admira em alguma área. E o Warren Buffett fala uma frase que eu adoro, que é o seguinte: se você puder me dizer quem são seus heróis, eu vou poder dizer o que você vai ser no futuro. É isso mesmo, os heróis influenciam você de forma definitiva e impactante. E eu vou te ensinar uma técnica de como você pode fazer para seguir o caminho desses heróis. E na verdade o que a gente vai começar a fazer aqui é uma espécie de modelagem, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre os meus heróis. Esses heróis são heróis que estão um pouco mais longe de mim, são pessoas que eu não tenho contato direto, mas são pessoas que eu admiro. Então eu coloquei aqui 3 pessoas, são os 3 heróis. E quem são essas pessoas? Para mim, tá? Para o Arthur. Richard Branson, que é um famoso multibilionário britânico. Steve Jobs, que já morreu, você conhece, foi o fundador da Apple e foi um inovador fantástico. E Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo e que está vivo ainda, por enquanto. E espero que por muito tempo. Então, como que é esse exercício? Esse exercício é o seguinte: por que eu gosto do Richard Branson? Por que o Richard Branson me inspira? E o que ele não me inspira? E eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, por que Richard Branson me inspira? Primeiro, ele ama o que faz. E olha que interessante, o Steve Jobs também amava o que ele fazia. E o Warren Buffett também ama o que ele faz. Olha que interessante. O que eu gosto no Richard Branson, que eu admiro nele, ele é um multi-empresário com diversas empresas no mundo inteiro, empresas bilionárias, várias empresas bilionárias. Steve Jobs também era um bilionário, não por opção, não que ele buscasse isso, mas porque ele era genial. E o Warren Buffett também é um bilionário. O que mais que eu admiro no Richard Branson? É uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que é disléxica, tem problemas para entender algumas coisas, mas é uma pessoa extremamente criativa que pega negócios que não estão funcionando e faz os negócios funcionar. Então é uma pessoa extremamente criativa. Steve Jobs também era uma pessoa extremamente criativa. E Warren Buffett, ele é criativo, mas não é tão criativo quanto os outros dois, só que da sua forma ele também é criativo. Os 3, para mim, aqui são gênios, tá bom? Eu posso até colocar aqui, gênios. Os 3 são gênios, cada um em sua área, mas o que eu admiro no Richard Branson é a capacidade dele ter múltiplas empresas que abrangem muitas coisas legais, bacanas, e ajudam as pessoas. Ele se preocupa com as pessoas, ele gosta das pessoas. Então eu posso colocar aqui, gosta e se preocupa das pessoas. O Steve Jobs, não vou colocar porque ele não gostava das pessoas, mas e o Warren Buffett ele também gosta das pessoas. E o que Steve Jobs, ele não gostava tanto das pessoas, mas ele amava fazer algo perfeito para as pessoas. Não era especificamente para as pessoas, mas ele tinha uma perfeição, uma coisa assim que ele queria, no final, que as pessoas vissem que a coisa era perfeita. Então ele não amava diretamente as pessoas, mas ele amava fazer as coisas perfeitas para as pessoas. Então, o que mais que eu admiro no Richard Branson? O Richard Branson é uma pessoa que é uma pessoa de bem com a vida. Bem com a vida. Steve Jobs do jeito dele, mas ele não era tão de bem com a vida. E Warren Buffett é também de bem com a vida. O que eu admirava em Steve Jobs? Inovador. O que eu admiro no Warren Buffett? A inteligência financeira, a sua paciência, a sua mente prática, a sua capacidade de confiar nas pessoas, escolher as pessoas certas para gerenciar os negócios, a sua capacidade de aproveitar seu tempo para fazer o dinheiro render mais. Tudo isso são coisas que eu admiro no Warren Buffett. No Steve Jobs eu admirava a sua genialidade, a sua inovação, a sua capacidade de mudar mercados. Richard Branson é a mesma coisa. Eu adoro o jeito que ele lida com os negócios. Ele é o dono da Virgin
ele tem inúmeras empresas e essas empresas são fantásticas. Ele se preocupa realmente com cada uma dessas empresas e ele consegue criar a empresa e depois de 4 meses consegue colocar um time para gerenciar a empresa melhor do que ele. Então eu admiro muito o Richard por causa disso, por causa das marcas que ele criou, o Warren Buffett por causa dos negócios, do jeito que ele se tornou bilionário, principalmente comprando ações, e dos negócios que ele construiu em parceria com outras pessoas. E Steve Jobs eu admiro porque ele fundou a Apple, uma empresa incrível, eu adoro a Apple, e por esse instinto inovador, capaz de mudar o mercado. Então, só para você entender, coisas que eu admiro aqui nos 3, são poucas coisas, mas só para você entender o que eu admiro. Eu poderia passar por muito mais tempo, que é um início de um processo de modelagem, eu poderia passar inúmeras horas falando sobre o que eu admiro em cada um. E o que eu não admiro no Richard Branson? No Richard Branson, eu não admiro... O que eu não admiro? Olha, tem poucas coisas que eu não admiro no Richard Branson. Não estou nem lembrando aqui, agora, mas no Steve Jobs, o que eu não gostava? Da arrogância. Ele passava por cima das pessoas. Isso... Vou colocar aqui, passava por cima das pessoas. Isso eu não gostava do Steve Jobs, acho que era o pior defeito dele. E se você já fez o teste do perfil comportamental, você vai entender que isso é o típico tubarão que passa por cima das pessoas para buscar o resultado almejado. O que eu não gosto do Warren Buffett? Eu não gosto do excesso de pandurismo dele. É uma das poucas coisas que eu não gosto do Warren Buffett. E eu tô colocando aqui as coisas leves, tá? Do Richard Branson, não sei ainda, não conheci profundamente para dizer o que eu não gosto dele. Mas a princípio, não sei. Ele é uma pessoa divertida. Claro que tem defeitos, mas agora não me vem à cabeça. O que eu quero dizer com isso? Aqui você vai construir a sua história. Porque você conhecendo os seus heróis e as características que esses heróis têm, você pode construir sua história futura. Então, o que eu quero ser no futuro? Eu quero ser, no futuro, uma pessoa que ama o que faz, uma pessoa que tem múltiplas empresas, que eu seja bilionário, que eu tenha uma criatividade muito acima do normal, que eu possa inovar em mercados, possa transformar coisas. Eu quero descobrir a minha genialidade e exercer ela como todas essas pessoas acabaram exercendo. Eu quero fazer produtos que beiram a perfeição, como Steve Jobs fazia. E eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, eu quero fazer os produtos para pessoas que eu gosto de estar com a minha equipe, eu gosto de estar com meus colaboradores, eu gosto de pessoas, assim como o Richard Branson, assim como o Warren Buffett. O Richard Branson... o Richard Branson é uma pessoa que sempre está de bem com a vida. Então eu quero ser uma pessoa que está de bem com a vida sempre. E o Warren Buffett também é uma pessoa que está de bem com a vida e tem uma inteligência financeira muito acima de qualquer pessoa. Eu quero ter essa inteligência financeira que o Warren Buffett tem. Tá vendo? São características que eles têm que eu gostaria de ter e eu posso até criar uma declaração em cima disso. E o que eu não gosto? Do Richard Branson agora eu não estou lembrado, mas tem coisas que eu não gosto, que logicamente... como às vezes ele se passa em algumas coisas, vou colocar aqui, ele se passa por algumas coisas ridículas, e talvez eu não goste disso, eu não quero passar por situações ridículas como o Richard Branson. Achei uma característica que eu não gosto. No Steve Jobs, o que eu não gostava? Da arrogância de passar por cima das pessoas. E Jung dizia o seguinte, que normalmente a gente detesta características nas outras pessoas que quando a gente se vê fazendo aquilo, a gente se detesta. Então, eu me detesto quando eu sou arrogante. Eu me detesto quando eu estou passando por cima de outras pessoas. Eu me detesto quando eu me passo por ridículo. Eu me detesto quando eu sou pão duro, sou extremamente pão duro. Então, as características negativas são muito importantes para você se autoconhecer. Você está entendendo? Então, eu criei uma historinha em cima dos meus heróis, desses 3 heróis. E a partir desses 3 heróis... eu vou poder saber aonde que eu vou chegar e o que eu vou ser. Tá entendendo como isso aqui é importante? Se eu tivesse aprendido isso aqui antes, eu tinha avançado muito rápido. Presta muito atenção, descubra quem são seus heróis. Se forem pessoas mais próximas, você pode perguntar e colocar mais características e listar quem você quer ser, as características positivas e quem você não quer ser, as negativas.
tá bom? Aqui foi um processo inicial de modelagem, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!